Você tentou resolver esse problema? Pausa o vídeo e perde uns 10 minutinhos, vale a pena você tentar resolver esse problema, você vai ter benefício se você tentar isso, tá? Vai ser bom para você. Esse problema aqui estava numa lista de exercícios do INPA, então provavelmente ele veio de alguma Olimpíada de Matemática. Então tenta lá resolver ele, a seguir eu vou fazer a resolução. Pessoal, esse problema eu chamei de questão 1001, questão extra do livro Raciocínio Matemático 2. O Raciocínio Matemático 2 tem 1000 problemas resolvidos. Só que eu coloco, assim como eu fiz para o volume 3, eu coloco questões adicionais para complementar o livro. Então o pessoal que tem o livro já tem aqui 1000 questões. E aqui eu coloco mais questões, por isso que eu chamei de questão 1001. Depois eu vou colocar outras. E também para o pessoal que não tem o livro, tirar proveito dessas questões aqui, né? Então olha só o que o problema falou. Quando o número 4.444 elevado a 4.444 é escrito na notação decimal, a soma dos dígitos desse número é A. Seja agora B a soma dos dígitos desse número A. Calcule a soma dos dígitos de B. Quer dizer, os algarismos, né? A soma dos algarismos. Então, na verdade, esse problema quer que você aplique isso 3 vezes. Ele quer saber quanto é a soma dos algarismos, da soma dos algarismos, da soma dos algarismos desse número aqui. Olha, um problema difícil, inclusive isso aqui não tem nem como calcular, né? Nem com computador não dá para você fazer isso. Mas o problema não quer saber isso aqui, ele quer saber isso aqui, a soma dos algarismos, da soma dos algarismos, da soma dos algarismos desse número. Aí vai ficar um número menor, né? Parece um problema difícil, mas por que você vai perder tempo com um problema difícil? Quando você está estudando, você tem que buscar 2 coisas: conhecimento e habilidade. Conhecimento é aquele negócio, isso aqui cai ou isso aqui não cai? Você está preocupado com isso, né? Você está preocupado em ter um conhecimento que não vai cair no seu concurso. Tá, isso aí é um ponto. Agora, além disso, tem a questão da habilidade. Você pode ter conhecimento de um assunto, mas não ter habilidade suficiente para resolver uma questão desafiadora. E você sabe que nas provas você tem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Você deve, quando você está fazendo uma prova, você tem que fazer primeiro as questões fáceis, aquelas que não te dão dor de cabeça, aquelas que não fazem com que você tenha que adivinhar uma solução brilhante, por exemplo. Você faz as fáceis primeiro, depois você faz as médias e as difíceis. Pois é, as questões difíceis, você normalmente vai perder tempo com elas. Se sobrar tempo, você faz as difíceis também. Agora, quando você está estudando, antes de você fazer seu concurso, sua prova, você pode perder e você deve perder tempo fazendo questões difíceis, mesmo que você não consiga resolver. Por isso que eu mandei você tentar resolver a questão, leva uns 10 minutinhos. Quando você está quebrando a cabeça para resolver uma questão, você está aprendendo alguma coisa. Alguma coisa muda dentro do teu cérebro que faz você ter mais facilidade para resolver questões difíceis. E as questões médias, você vai ter facilidade com elas também. Agora, se você olha uma questão assim, muito difícil, não sei fazer, não sei nem por onde começar, passo para a próxima. Na prova você vai fazer isso, mas no estudo não, você tem que enfrentar aquela questão. Porque às vezes uma questão que é difícil, ela só parece difícil. Mas depois que você lê com calma e dá uma pensadinha, você às vezes vê que ela não é tão difícil. Ou então é uma questão mediana. Então você perde a oportunidade de fazer. Não vai fazer isso na hora da prova. Na hora da prova, isso vai vir naturalmente, porque você lá no seu estudo, você se acostumou a enfrentar o desconhecido, tá? Então, quando você está lá nas suas horas de estudo, no seu período de preparação para uma prova, você está fazendo isso, você está enfrentando o desconhecido, está se acostumando a enfrentar questões desafiadoras. Agora, se você não tenta resolver na hora do estudo,
Aí você não tem nem como começar, né? Se você já pulou a questão direto, não tentou resolver, você perde a chance de resolver questões que estão disfarçadas de difíceis, que são, na verdade, questões médias, às vezes até fáceis. Porque toda questão é fácil depois de resolvida. E você perde a chance de começar a conseguir resolver questões não tão difíceis assim, porque você não acostumou o teu cérebro a pegar questões diferentes, assim, um pouco mais estranhas, digamos. Tá, então, uma questão desafiadora. Vamos ver aqui. A gente tem que pegar a soma dos algarismos desse número monstro aqui, que é um número muito grande, tá? Não dá nem para fazer na calculadora. Aliás, nem com o computador, normalmente os programas que fazem esse cálculo aqui não conseguem representar corretamente esse número. Isso aqui vai dar uma potência de 10, uma potência muito alta, mas não dá para ter com precisão porque são muitos algarismos. Agora, você não precisa saber quanto é esse número, você só tem que saber a soma dos algarismos dele. Aliás, você não precisa saber nem a soma dos algarismos, você tem que saber aplicar isso 3 vezes. A soma dos algarismos, da soma dos algarismos, da soma dos algarismos dele. Então, como é que é a soma dos algarismos? Se você tiver um número assim, deixa eu pegar um número de exemplo bem pequeno. Se você pegar um número 815, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos pegar esse número aqui de exemplo e vamos ver quem é a soma dos algarismos dele. A soma dos algarismos é 8 mais 1 mais 5, isso dá 14. Então isso aqui é a soma dos algarismos desse número. E a soma dos algarismos desse número? É 5. 1 mais 4, 5. Tá, e a soma dos algarismos desse número? É o próprio 5. Então observe o seguinte, quando você tem um número de 1 a 9, vamos pegar números a partir de 1, números naturais a partir de 1. De 1 a 9, a soma dos algarismos vai ser o próprio número. Agora, se for um número maior, aí a soma dos algarismos vai ser um resultado menor, né? Então a soma dos algarismos disso aqui é isso, a soma dos algarismos disso aqui é isso. Por que a soma dos algarismos é sempre menor, hein? É porque você tem aqui o algarismo das unidades, ele entra direitinho aqui na soma. Agora o algarismo das dezenas e das centenas e dos milhares, o valor dele aqui no número, o valor relativo é sempre maior que o valor absoluto. O valor relativo desse 1 aqui é 10. O valor relativo desse 8 aqui é 800. Mas quando você faz soma dos algarismos, você está pegando o valor absoluto. É o número sozinho. Quer dizer, é o algarismo sozinho. Por isso que a soma dos algarismos dá sempre menos do que o número original. Então, esse número aqui é imenso, mas pode ser que a soma dos algarismos dele não seja tão imenso assim. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos tentar estimar um valor, um limite superior para esse número aqui. Certo? Então, esse número aqui é um número muito grande, é um número imenso, porém a gente não precisa calcular o valor dele. O que a gente tem que saber é isso aqui, a soma dos algarismos da soma dos algarismos da soma dos algarismos dele. Porque cada vez que você calcula a soma dos algarismos de um número, você encontra um número bem menor. Então pode ser que esse número, mesmo sendo imenso, depois de calcular a soma dos algarismos dele e fazer isso de novo e de novo, você fique com um número pequenininho aqui e fácil de determinar. Então vamos fazer isso? Olha só. Será que isso aqui é o quê, hein? Isso aqui, essa soma de algarismos, será que dá 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão? Olha só, eu não sei, mas vamos tentar encontrar um limite máximo. Tipo assim, mais do que isso não pode ser. Porque se a gente encontrar um número que é com certeza maior do que esse aqui, a gente pode dizer, essa soma de algarismos não passa de tanto. E isso vai ajudar a gente. Então olha só, esse número, 4.444 elevado a 4.444, eu vou encontrar um número fácil que com certeza é maior do que ele, que tem mais algarismos do que ele. Como? Eu vou colocar aqui um número fácil, mas com a base fácil e um expoente fácil. E ao invés de usar essa base aqui, eu vou usar a base
10.000, porque eu estou arredondando para o próximo milhar, né? Para a próxima potência de 10, quer dizer. Então, isso aqui vai ser menor do que 10 à quarta, que é 10.000. E aqui eu vou colocar um expoente acima desse. Eu vou colocar 5.000 para expoente. Por que eu fiz isso? Porque desse jeito aqui eu consigo encontrar um número de algarismos desse número. E eu peguei aqui um número que com certeza tem mais algarismos do que esse. Quanto é que dá esse número aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 10 à quarta elevado a 5.000. Isso aqui é 10 elevado a 20.000, né? Repeti a base e multipliquei. Os expoentes, tá. 10 elevado a 20.000 tem quantos algarismos, hein? É o número de algarismo de uma potência de 10, é o expoente mais 1. Então, isso aqui tem 20.001 algarismos. Portanto, esse número monstro aqui, ele é monstro, mas ele é menos monstro do que esse. Esse aqui tem menos algarismos do que esse. Ele tem menos de 20.001 algarismos. Eu posso até esquecer esse 1, né? É claro que vai ter menos de 20.000, porque aqui eu arredondei muito para cima. Vamos trabalhar com 20.000 para não ficar com esse 1 toda hora aí. O que? Não gostou? Tá bom, eu vou deixar o 20.001 algarismos. Olha só. Já que esse número aqui tem menos de 20.001 algarismos, e esses algarismos, eles são de 0 a 9. Então eu vou criar agora um outro número que com certeza é maior que a soma de algarismos desse. Eu vou pegar 20.001 algarismos, todos eles valendo 9. 9, 9, 9, 9, 9, todo mundo 9. Ou seja, eu peguei um outro número aqui, que não é esse, é um número maior, todo mundo 9 e que tem 20.001 algarismos. Esse número aqui, a soma de algarismos dele não é assim, é uma outra coisa. Vamos dizer que seja 1, 2, 3, vou botar uma interrogação aqui. 5, 7, 9, 1, 4, 3, eu não sei. Mas eu sei com certeza que aqui eu tenho menos de 20.001 algarismos. E eu tenho menos do que todo mundo 9. Vamos colocar menos que 9. Então, a verdadeira soma de algarismos do teu número, que é o A, ela vai ser menor do que 20.001 vezes 9. Quanto é que dá 20.001 vezes 9? Isso aqui dá 180.009. 180.009. Portanto, o A, que é a soma de algarismo desse número, que eu não sei quanto é, mas eu sei com certeza que A é menor do que 180.009. Então, primeira conclusão que a gente chegou. Já ficou mais fácil o problema, né? Então, o A do problema é a soma dos algarismos daquele monstro lá. E a gente já descobriu que esse A é com certeza menor do que 180.009. Agora a gente tem que estimar um limite superior para o B, que é a soma dos algarismos de A. Olha só, A é um número que já não é mais monstro, né? É um número menor do que 180.009. Eu posso dizer que a soma dos algarismos de A tem um limite superior? Um valor que com certeza não chega até lá? Por exemplo, eu poderia ter a soma dos algarismos de A valendo 100. Será que daria certo? Olha, o A é alguma coisa assim. O A é formado por algarismos, 6 algarismos, né? Talvez 5. Talvez só 5, que a gente arredondou tanto para cima, né? Então, a soma dos algarismos de A, o A é alguma coisa assim. Um algarismo que eu não conheço, outro que eu não conheço, outro que eu não conheço, e outro que eu não conheço, e outro que eu não conheço. Se tiver 6 algarismos, aqui é 1,
E aqui vai ser 8, mas pode não ser 8. A gente descobriu que o A é menor do que isso. Então aqui a gente vai ter 8 ou menos. Não pode dar mais do que 8. Não pode dar 9 aqui. E os outros algarismos de A, eles são 9 ou menos do que 9. Vamos colocar assim um limite superior. Seria no máximo 9. Mas ele não chega até lá. Vão ficar algarismos menores, né? Mas não importa, se você somar os algarismos de A, não importa quais sejam eles, essa soma vai ser menor do que essa outra soma aqui. Do que 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 8 mais 1. Ou seja, vai ser menor do que 45. Então, a soma dos algarismos de A é com certeza menor do que 45. Então, com isso aqui, a gente acha um limite superior para o B. O B, que é a soma dos algarismos de A gente descobre dessa forma que ele é menor que 45. E aqui é a mesma coisa. Quem poderia ser a soma dos algarismos de B? Ó, o B pode ser 44 para baixo, né? Tem que ser menor que 45. Pode ser qualquer valor abaixo. Qual seria um limite superior para a soma dos algarismos de B? Vou usar a mesma coisa. O B, eles têm no máximo 2 algarismos. Provavelmente são 2 algarismos. Mas esse primeiro algarismo aqui, ele é 4 ou menos. O 4, 3, 2, 1 ou 0. Tá, e esse outro algarismo aqui, ele pode ser no máximo 9. No máximo 9. Então a soma dos algarismos dele vai ser no máximo 4 mais 9. E veja, já que a gente achou aqui que é menor do que 45, então essa soma aqui vai ser menor do que 4 mais 9. Menor que 13. Ou seja, essa soma de algarismos aqui que o problema pede é 12 ou menos. 12 ou menos. Então, chegamos nesse ponto. Essa tal soma de algarismos aplicada 3 vezes é um número 12 ou menor. E agora, como é que a gente acha? E aí vem a segunda parte do problema. Então, isso que o problema está perguntando, a soma dos algarismos, da soma dos algarismos, da soma dos algarismos desse número, vai ser no máximo 12. Pode dar qualquer número de 1 até 12. Mas qual desses valores? Observe como essa história de soma de algarismos diminui o valor do número, né? Eu peguei um número aqui tão grande que não dava para calcular nem pela calculadora, nem com o computador. Achamos a soma dos algarismos, depois a soma dos algarismos e depois novamente a soma dos algarismos. E encontramos um número que é bem pequeno, que eu não sei ainda qual é, mas eu sei que é menor do que 13. Pronto. Agora o problema. Qual número de 1 a 12? É 5? É 8? É 7? É 4? Eu não sei. E o que a gente vai fazer agora? Para descobrir qual é essa soma de algarismos, nós vamos usar aqui um assunto bem antigo que é ensinado lá no ensino fundamental, que é divisibilidade. Que mais tarde é chamado de um nome mais bonito, que é congruência. Que no curso superior de matemática faz parte de um outro assunto que se chama teoria dos números. Você sabe que questão de Olimpíada gosta desse assunto, né? Congruência e tal. E não é só a Olimpíada, não. No Colégio Naval caiu no ano passado uma questão que você tinha que usar isso, que tinha que usar congruência. Isso também já caiu em uma prova do Colégio Militar, só que com outros números, já caiu no IME, já caiu até em vestibular. Então, um problema relativamente fácil de fazer. Por exemplo, qual é o algarismo das unidades desse número aqui? 2018 elevado a 2018. No Colégio Naval, se não me engano, caiu
mas eu acho que aparecia 2018 3 vezes. E a congruência nesses problemas é usada para você encontrar o resto da divisão por um número. O resto da divisão, ou então o último algarismo. Olha, o último algarismo de um número nada mais é que o resto da divisão por 10, né? Nesse problema aqui, a gente vai precisar do resto da divisão também. Eu vou usar o resto da divisão por 9. Por que por 9? A gente não fez aqui a soma dos algarismos? Soma dos algarismos é um negócio que você estuda lá, quando você estuda divisibilidade. Você usa para descobrir se o número é divisível por 3 ou então por 9. Você soma os algarismos. Então, já que esse número A é a soma dos algarismos desse aqui, significa que o número A deixa o mesmo resto que esse número na divisão por 9. Claro, um exemplo assim, 85. Qual é o resto da divisão por 9 desse número aí? Se você fizer a divisão, vai ver que esse resto é 4, né? Porque você tem 81, que é um múltiplo de 9. Então, 85 vai deixar resto 4. Tudo bem, fazendo a divisão. Mas usando o critério de divisibilidade por 9, como é que você faz? Você soma os algarismos. 8 mais 5, 13. Então, o resto da divisão por 9 deste número é o mesmo desse. E desse aqui, eu não quero fazer a conta, eu vou usar novamente critério de divisibilidade. O resto da divisão por 9 é o mesmo da soma dos seus algarismos. Então, o resto da divisão por 9 desse número é o mesmo resto da divisão por 9 desse número, que é a soma dos algarismos, e desse aqui é o mesmo desse, que é a soma dos algarismos. É 4. Então, essa história de fazer a soma dos algarismos está relacionado com a divisibilidade por 9. Esse número aqui eu não sei quem é, eu sei que ele é de 1 a 12. Agora, uma pista para descobrir ele. O resto da divisão por 9 deste número é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Se eu encontrar o resto da divisão por 9 desse número original, eu acho desse, vai ser o mesmo. Isso aqui na linguagem de congruência diz-se que este número é côngruo a este aqui em módulo 9. Aí se você descobrisse, por exemplo, que isso aqui deixa resto 4 na divisão por 9, que é fácil de achar, você ia saber que esse também deixa resto 4, esse também deixa resto 4 e esse também deixa resto 4. O número que deixa resto 4 na divisão por 9 nessa faixa só pode ser o 4, né? Ou então o 13, mas o 13 está fora da faixa. Por isso que eles escolheram esse número aqui. Senão você já ia ter 14, 15, aí você não ia ter como saber. Tá, então para resolver isso agora, vamos descobrir quem é o resto da divisão por 9 deste número aqui, que é um problema relativamente fácil, manjado, tá? Cai bastante em concursos aqui. No Colégio Naval, por exemplo, eu citei um exemplo, costuma cair. E o resto da divisão por 9 desse número vai ser o mesmo desse. Aí eu descubro qual deles é. Então vamos descobrir o resto da divisão por 9 desse número aqui. Então agora recaímos nesse outro problema aqui. Qual é o resto da divisão por 9 desse número monstro? O número é monstro, mas o resto não é monstro. O resto só pode ser de 0 a 8. Divisão por 9, né? Tá, então para encontrar o resto da divisão por 9 desse número aqui, você tem que usar congruência. Para quem não lembra, tem lá a minha aula sobre congruência, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas em linhas gerais é o seguinte, eu gosto de chamar também de aritmética dos restos, tá? Olha só, o resto de uma expressão numa divisão é o mesmo resto que você encontra se você pegar o teu número e substituir por um outro número menor assim. Todo mundo que está somado, você pode trocar pelos restos. E todo mundo que está multiplicado, também você pode trocar pelos restos. Aqui, a gente tem essa base 4, 4, 4, 4. Ela está multiplicada, tá?
Se está multiplicado, eu posso fazer isso, eu posso trocar pelo resto. Então, eu vou trocar o número 4.444 pelo resto dele na divisão por 9. Eu estou trabalhando com 9, mas eu poderia estar trabalhando com qualquer outro número, qualquer outra divisão. Se eu quisesse o resto da divisão por 13, por exemplo, seria o mesmo princípio. Mas o resto da divisão por 9. 4.444, se for dividido por 9, deixa qual resto, hein? Você faz pela soma dos algarismos, né? Soma os algarismos, dá 16. Aí eu somo os algarismos de novo, dá 7. Tá, então 4.444 deixa resto 7 na divisão por 9. Portanto, esse resto vai ser o mesmo resto na divisão por 9 de 7 elevado a 4.444. Então agora eu vou procurar esse resto aqui da divisão por 9, que é mais fácil do que esse. E esse 4.444, atenção, aqui é um expoente. Você não pode fazer essa técnica de trocar pelo resto, tá? Essa técnica de trocar pelo resto, você só pode usar para quem está sendo somado ou subtraído também, ou então quem está sendo multiplicado. Quem está sendo dividido não pode fazer isso, e quem está sendo elevado, quer dizer, a potência, o expoente, não pode fazer congruência com o expoente, só com a base. Porque isso aqui vem da adição e da multiplicação, e isso está explicado lá na minha aula sobre congruência, o porquê disso. Tá, então como é que a gente lida com o expoente? Aí você tem que observar o seguinte: o resto da divisão por um número, ele é limitado. No caso, eu estou trabalhando com divisão por 9, só são 9 restos possíveis, de 0 a 8. E esses restos vão se repetindo, existe um ciclo. Se você pegar essa mesma base e começar a testar com expoentes a partir de 1, você vai observar que existem números que se repetem. Por exemplo, 7 elevado a 1 dá 7. Qual é o resto disso aqui na divisão por 9? A gente está fazendo tudo divisão por 9, né? O resto na divisão por 9 é 7. Beleza. 7 ao quadrado. Então, estou aumentando o expoente. 7 ao quadrado é 49. Quem é o resto de 49 na divisão por 9? Vai dar resto 4, né? Resto 4. 45 é um múltiplo de 9, vai dar resto 4. Ou então você faz pela soma dos algarismos. 4 mais 9 pode fazer aqui 9 fora, né? Então vai dar 4. 7 ao cubo. Olha, 7 ao cubo é 343. Mas eu não preciso trabalhar com 243. Eu posso trocar o 7 ao cubo por 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a 2 e trabalhar com os restos. Porque na congruência, na aritmética dos restos, o que você faz na verdade? Você está trocando números que estão sendo somados pelos seus restos. O resto da soma é a soma dos restos. E a mesma coisa na multiplicação. O resto do produto é o produto dos restos. Então, o resto desse produto aqui é o mesmo resto desse vezes o resto desse. 7 ao cubo é a mesma coisa que 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a 2. Então, o resto de 7 ao cubo vai ser o produto desses restos aqui. 7 vezes 4. Então, você, ao invés de trabalhar com 343, você trabalha com esses restos aqui. 7 vezes 4, que é 28. E 28 deixa qual resto na divisão por 9? Deixa resto 1. E atenção, quando você chega no 1, significa que você completou o ciclo. Porque aí os números vão começar a se repetir. Porque se você tiver 7 à quarta, que é o resto da divisão por 9 de 7 à quarta, é o mesmo resto de 7 ao cubo vezes 7 a 1. E 7 ao cubo, a gente já viu que deixa resto 1. Então, o resto da divisão por 9 desse número vai ser 1 vezes 7. Vai ficar resto 7. A mesma coisa para 7 à quinta. 7 à quinta. O resto da divisão por 9 de 7 à quinta é o mesmo resto de
Bom, 7 à quinta é 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado. O resto de 7 ao cubo é 1. Então vai ficar o resto de 7 ao quadrado, que é 4. Olha lá, ele começou a repetir, né? 7, 4, 7, 4. O próximo vai ser 1. Claro, você vai ter aqui 7 à sexta. É 7 ao cubo vezes 7 ao cubo. 7 ao cubo deixa resto 1. Na divisão por 9. Então vai ficar 1 vezes 1. Vai ficar resto 1. Então você vai ter um ciclo de restos se repetindo. 7, 4, 1. 7, 4, 1. 7, 4, 1. Agora eu pergunto. Quando chegar a 4.444, eu vou estar no 7, vou estar no 4 ou vou estar no 1? Vai dar um desses três valores. 7 ou 4 ou 1. Como é que a gente faz para descobrir? Olha para os expoentes, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3 para o expoente, você vai ter restos, respectivamente, 7, 4, 1. 4, 5, 6, você vai ter também, respectivamente, 7, 4, 1. Então você tem que encontrar como é que o 4.444 se enquadra nessa sequência aqui. É só você olhar o resto da divisão por quanto? Por 3, né? Faz a divisão por 3 desse expoente aqui. Se der resto 1, é esse aqui. Vai dar resto 7. Se der 2, é esse aqui, resto 4. E se der resto 0, que corresponde a resto 3... O 3 corresponde ao resto 0, né? Vai dar resto 1. Então, 4.444. Resto da divisão por 3. Resto da divisão por 3. Para saber se vai cair no 7 ou no 4 ou no 1. Vou fazer a conta? Tem que fazer isso? Se quiser, pode fazer e ver quanto que é o resto, tá? Mas eu vou fazer do outro jeito. Eu vou usar critério de divisibilidade por 3. O resto da divisão por 3 é encontrado pela soma dos algarismos. 4 mais 4 mais 4 mais 4 dá 16. A soma dos algarismos, 16, 1 mais 6, 7. E 7 deixa aqui resto na divisão por 3. Deixa 1. Resto 1. Tá, se você quiser, você faz a continha aqui, vai descobrir que dá resto 1 do mesmo jeito, tá? Então, o 4.444 vai aparecer nessa série aqui do 1, tá? Ele deixa o mesmo resto 1. É o mesmo resultado que dá para o 4, que vai dar para o 7. Ele deixa resto 1. Tá, e com o expoente deixando o resto 1, o resto da divisão por 9 dele, que é o que eu quero achar, é 7. Ou seja, com isso a gente concluiu que 4.444 elevado a 4.444, ele deixa resto 7 na divisão por 9. Essa é a conclusão que a gente precisa para matar o problema. Tá, então acabamos de descobrir que esse número 4.444 elevado a 4.444, ele deixa resto 7 na divisão por 9. Sendo assim, o A, que eu não sei quem é, ele também deixa resto 7 na divisão por 9, porque ele é a soma dos algarismos desse. E o B também é a soma dos algarismos desse, então ele deixa o mesmo resto que o A na divisão por 9. Então ele também deixa resto 7. E esse aqui também deixa resto 7. Agora, como este número é alguém entre 1 e 12, então esse número tem que deixar resto 7 na divisão por 9. Ele só pode ser o próprio 7. Que é a resposta do problema. Agora, olha só como é que esse número aqui foi escolhido para a questão dar certo. Se você tivesse feito isso aqui e encontrasse, por exemplo, o resto 1, aqui a gente tinha 741, né? Se aqui não fosse 4.444, se fosse 4.445, você ia ter aqui um resto 1. O resto 1... na faixa de 1 a 12, números que deixam resto 1 na divisão por 9. Tem o 1 e tem o 10. Você ia ficar sem saber qual dos dois é, né?
Então toma cuidado, esses problemas doidos de números, eles normalmente eles usam aquele número, eles não têm uma técnica geral para usar com qualquer número que você tiver, tá? Normalmente eles usam particularidades daqueles números do enunciado que vale para aqueles números, mas não poderá não valer para outros números. Então, a questão demorada para resolver, eu não sei se essa questão aqui foi de Olimpíada, eu estou desconfiado, mas eu não tenho certeza. E eu também não sei com exatidão qual é o tempo que você tem na Olimpíada para resolver uma questão, tá? Lá no IMPA, as provas dão 40 minutos para resolver cada problema. Então, é pelo menos 40 minutos. Se é um problema trabalhoso, mas é claro que quem se prepara para Olimpíadas estuda todas essas técnicas numéricas aí, estuda a congruência, estuda a teoria dos números, aí acaba conseguindo resolver. Não é uma questão absurda para eles, mas é uma questão interessante para você desenvolver o seu raciocínio matemático. Soma de algarismos tem a ver com a divisibilidade por 9, né? Poxa, tava na cara. Tá, então aguarde aí, posteriormente eu vou colocar novos problemas na série Problemas Adicionais para Raciocínio Matemático.